Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. Pra você, hein? O cara é fora de série. O Gerson. Rapaz, jogador inteligente, ele marca, ele é habilidoso, ele põe os caras na cara do gol. Pô, um monstro esse menino. Sem dúvida. A gente vem destacando, né? Os comentaristas, principalmente aqui do canal Fox Sports. Boa noite também para todo mundo, boa noite para a galera de casa. Eu tenho visto nos nossos programas, todo mundo sempre elogiou muito o Gerson. E merecidamente. Agora, para mim foi até uma surpresa. Porque o Gerson, quando saiu daqui, ele não fazia essa função. Ele não jogava nessa função no Fluminense. Mérito do Jesus? Não, mérito dele também. Do Jorge Jesus e do jogador que foi para a Europa. Tem um comentarista na nossa casa que fala que só 2 jogadores... Todo mundo que vai para a Europa evolui taticamente. Eu não queria entregar. Menos o Pato e o Ganso. E eu não queria entregar. Mas o PVC fala isso. E assim, pegando esse gancho, o Gerson... O Ganso ou o Ganso? o gancho. O gancho. O Gerson, esse aproveitou. Muito. O cara veio da Europa, conscientização tática, bom posicionamento, mas é aquilo que você falou. Toda hora ele aparece ali na frente finalizando, não só dando passe, mas ele chuta gol, ele vai pela direita, ele cai na esquerda, ele é um cara diferenciado no time. O time tá muito bem, mas passa muito por esse momento dele na função que ele faz. Eu joguei no meio campo, o Casalberto também, sabe que é o coração do time ali e ele faz esse, vamos dizer, o Coringa, ele mesmo se rotulou, né? Ou rotular, ele aceitou o apelido de Coringa, porque bota ele um pouquinho mais adiantado, ele joga. Vem mais atrás, ele joga. Ele fica organizando o jogo, ele também joga. Então é um cara que eu ouço falar, muita gente tem comentado que ele já merece a seleção, né? Mas o treinador da seleção falou na última convocação que convocaria ele se pudesse. É porque ele não quis desfalcar os times. Eu acho que ele está merecendo convocação, merece esses elogios. E a postura dele eu também gosto, né? A fala dele, quando ele é entrevistado, pé no chão. Então, eu gosto muito. Acho que ele é um jogador que está fazendo a diferença. Pegando aquele gancho, não gancho, eu fui um também dos que achei que o Corinthians... Naquela semana lá. Eu né, não tenho nenhum receio de falar. Eu achava, naquela arrancada ali do Corinthians, pós-Copa América, que o Corinthians brigaria para ficar... Não de ser campeão. Eu lembro que eu falei isso. Não título. Ser vice-campeão. Mas eu achei que ele poderia roubar a vice-liderança. Roubar, essa palavra não é legal, né? Ultrapassar, brigar com o Palmeiras pela vice-liderança. E eu... Olha, que decepção. Até no programa eu brinquei, pedi desculpa ao Quesada, porque eu brigava muito. Assim, debatia com o Quesada sobre o Corinthians, né? Defendendo o Corinthians. E falei, desculpa, parei, não vou defender mais, porque foi ridículo essa sequência aí de 8 jogos do Corinthians. O Carille acabou sobrando pro Carille. Ele também é culpado, mas... Vai falar do Corinthians ainda, né? Daqui a pouco a gente fala do Corinthians. Agora, eu queria saber das mudanças drásticas. O Ricardo Rocha, você zagueiro, jogou uma barbaridade. Já falando pra você, deu pane na defesa do Corinthians, deu branco, deu tilt. O que aconteceu? Eu acho que a qualidade, boa noite, Benja, amigos, é a qualidade do time do Flamengo, Benja. Eu acho que a gente aqui às vezes fica dando rodeio. Não, é sim o treinador. Em 4 meses ele conseguiu mudar a cabeça dos jogadores do Flamengo. Isso é o treinador. Taticamente o Flamengo é um outro time, gente. Pelo amor de Deus. O Flamengo não está aí por causa do jogador. Tem um jogador, sim. A qualidade dos jogadores e as contratações que foram feitas, beleza. Agora tem um dedo do treinador, amigo. Se não é o treinador, essa cobrança insana dele, e toda hora tá, amigo, vamos, não ganhamos nada. E outra coisa, o grande destaque do Flamengo, além de tudo isso, estão todos ao mesmo tempo junto com o treinador. Olha a declaração. Teve um momento na Libertadores com o Grêmio, a turma lá do Grêmio começaram a falar assim, eu adoro o Grêmio, tudinho, mas olha a declaração dos jogadores do Flamengo. Eu falei, porra, que declaração? Não falaram nada. Não falaram nada, é uma coisa que não existe mais isso. Isso não existe, então tu vê, são declarações, como o Zinho falou,
do Gerson e de todos que não ganhamos nada, vamos continuar trabalhando. Esse time tá com cara de campeão, sim. E ganhar, e te digo mais, é mais fácil hoje ele ganhar o Brasileiro do que a Libertadores. E a Libertadores está faltando um jogo, hein? E ele chega, eu falei aqui de 2 times, Grêmio e River. Esses 2 times, para mim, nesses últimos anos, ele faz qualquer diferença em casa e fora. O Flamengo quebrou isso, ganhando do Grêmio e jogando muito bem. O Flamengo chega muito forte na final da Libertadores, muito forte. Pode ser campeão? Não, faz parte do jogo. Às vezes você tem um jogo que não joga bem. Então isso faz parte do jogo, mas a mentalidade que o treinador colocou na cabeça desses jogadores, isso aqui é muito grande, amigo. A gente só tá conversando, não ganhamos nada. Vamos lá. Outra coisa, tá cansado? Tá cansado não, amigo. Descansa na quinta, na sexta. Tem momentos que a gente sente um pouco de cansaço. Aí eu te pergunto, aí jogou com o CSA, começamos a falar de cansaço. Aí faz um jogo desse contra o Corinthians. E cansaço. Porque não jogou bem. A gente não tem a humildade de dizer, jogo a gente não jogou bem. Eles têm. Eles têm essa capacidade. Mas eu acho que o X da questão nos jogos contra o CSA e contra o Goiás foi um pouco de falta de concentração. Exato. Porque você tirou... Você mete 5-0 no Grêmio, classifica pra final da Libertadores, você faz... Tá relaxado. Você vai fazer um gol a qualquer momento. Não, isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Quanto o Goiás, não. Eu acho que o Goiás jogou bem. A gente, às vezes, gente, a gente só olha o lado do Flamengo. Quer que eu diga uma coisa, Benja? O que tá me irritando no Brasil quando se fala de mimimi é quando se fala em Jesus. Quando se fala de Jorge Jesus, parece que a gente está falando mal dos outros treinadores brasileiros. Mas esse é e não é por aí. Os treinadores brasileiros têm sua qualidade. Quer ver uma coisa? Eu, Ricardo, eu fiquei encantado quando eu vi o Gamarra jogar. E joga de zagueiro como ele. Gamarra é de onde? Paraguai. Jogadoraço, um dos maiores zagueiros que eu vi jogar na minha vida. E aprendi olhando, mesmo com a idade. Mas o jogador não é corporativista. Não o treinador é. É isso que eu tô te falando. Não, se não é você isso. fala Mas do algum treinador tá falando mal do Jorge Jesus? Não é mal. Algum treinador brasileiro reclamou de alguma quando você fala, ele incomoda de quê? Ué, mas em que os treinadores se incomodaram? Falaram o quê? Mas é pro Carille, Eu vi várias, eu vou te falar uma. Deu uma entrevista, o Carille. Carille, se eu não me engano, acho que foi na sexta. O Corinthians jogou igual ao Flamengo, em alguns momentos. Ele fala que o Corinthians jogou igual ao Flamengo. Ô, Pascoal, Não jogou. Se o treinador do... Jogou bem o Corinthians. Se o treinador do Flamengo fosse o Filipão, naquelas 2 semanas na véspera de Flamengo e Grêmio, o Renato ia todo dia dar aquelas cutucadas? Se fosse o Filipão... Não, primeiro por conta do respeito que o Renato tem com o Filipão. Então se fosse o Luxemburgo... Não faria. Não Mas o Renato... Não faria. Também não. O Simon sabe muito bem lá do Grenal. O Renato, no Grenal, criticou a postura do Inter. E o treinador Ele disse ontem que o time dele tirou o pé do acelerador, porque ele ia ser um avalanche. O time dele diminuiu a marcha, ia ser um avalanche ontem no Grenal. O Ricardo Rocha falou, é verdade, o discurso do jogador do Flamengo é esse, dos dirigentes, e você conversa com os caras fora do ar, o discurso é o mesmo. Até fora do ar, os caras estão, não ganhamos. O Flamengo acabou, Pascoal. O Flamengo é campeão brasileiro. E outra coisa. A gente pode falar. Veja o que disse o Jorge Jesus ontem, né? E outra coisa, Zinho, eu quero até falar, quando eu falo do treinador, Zinho, é o seguinte, quando a gente fala do Jorge Jesus, é o seguinte, aí você vai falar dele. Aí, vamos ver, o Carille deu uma entrevista e falou, não, o Corinthians em algum momento jogou igual o Flamengo. Eu nunca vi esse Corinthians jogar igual o Flamengo. Eu vi o Corinthians jogar muito bem. A gente teve o Vanderlei Luxemburgo, com seu belo time, o Los Angeles. Eu tô te falando de características diferentes, mas quando você elogia, parece que na cabeça deles você está menosprezando o treinador brasileiro. Eu nunca falei isso. Os treinadores brasileiros, eu sempre elogio. Mas há uma campanha assim. Tá uma campanha assim que a gente tem que acabar com isso. Ricardo, eu acho que a gente tem bons treinadores. Eu tenho defendido aqui o Vanderlei, a volta do Vanderlei, eu sempre defendi. O próprio Filipão, quando voltou. Agora, quando a gente vê um futebol diferente e vai elogiar, aí você vê uma entrevista dessa do Carille. Dá uma entrevista a dizer, o Corinthians teve alguns momentos não, jogou igual o Flamengo. Isso é opinião minha também. Eu nunca vi nesses 10 anos nenhum time jogar igual o Flamengo. Eu tô te falando, igual. Ricardo. Com essa intensidade de jogo. Entendeu, PVC? Ricardo. Você tá falando de marcação na frente e tudo isso, mais. É isso aí. Você pode falar do desenho tático, é uma coisa, mas assim, é você ter essa capacidade de... O que eu acho que até a diferença é assim, desde o início dessa década,
ficou muito a história de precisa ter técnico estrangeiro e vieram vários. E não deram certo. É engraçado, quando o Passarella veio pro Corinthians em 2005, não tinha essa questão. Ninguém tratou o Passarella como agora sim vamos ter um técnico estrangeiro que vai solucionar todos os nossos problemas táticos. O Passarella chegou a ser teu técnico, não chegou? No começo dele. Era bom? Eu gostava do trabalho dele. Gostava. Mandou tu cortar o cabelo. Mas tinha muita diferença do trabalho dele pro... Eu assim... O que é, Simon? Tima falou aí, Fala, Simon. Mandou você cortar o cabelo? Não, Passarella? Na verdade, na época eu tinha o cabelo assim já. Ele mandou cortar o cabelo? Não, pra mim não. Pergunta aí. Passarella, eu me dava muito bem com ele. Olha o dia que a gente tomou... Acho que até você falou do 5x1. 5x1 de São Paulo, foi quando ele caiu. Eu fiz o gol nesse 5x1 que eu falei, vou fazer esse pênalti aqui pra eu me livrar e ir embora. Ainda falei com o Rogério, ó, vou bater aqui, tu vai pra lá. Você falou mesmo? Falei, mas ele não aliviou, óbvio que ele não ia aliviar. Se ele pudesse pegar meu pênalti, o Passarella passa por mim. A torcida do Corinthians gritando, ai, que bom seria se o Passarella voltasse pra Argentina. Ele, Roberto, o que eles estão falando? Eu falei, nada. É o melhor. Tu falando que tu é bom. Eu falei, tu elogiou o Roger semana passada, agora também não vou te falar, não. Tem uma passarela que sai aqui no Pacaembu e vai dar mais Buenos Aires. Pascoalzito. Fala, meu senhor. Quem vai ser o treinador do Corinthians? Se depender do que o Corinthians quer, é o Thiago Nunes. O Thiago Nunes ia ter uma conversa agora no começo da noite com o pessoal do Atlético Paranaense para definir os valores do futuro contrato dele. Ele gostaria muito